Existem garrafas de uísque que têm um sabor incrível, mas podem ser tão caras. A beleza do uísque é provar uma garrafa e perceber que ela entrega muito mais do que custa. É sobre isso que quero falar. Só para esclarecer, essa não é uma lista de uísques baratos, mas de uísques que, na minha opinião, valem mais do que custam. E, na verdade, eu diria que, se você tivesse que adivinhar o preço, se provasse um desses às cegas, você diria que ele é muito mais caro do que realmente é. Se já provou algum uísque desta lista que vou citar, conte o que achou e se concorda com minha breve avaliação. E também, claro, se você acha que há algum uísque que se encaixaria bem nessa lista, eu adoraria saber nos comentários, por motivos óbvios. Sem mais delongas, vou tomar um gole do Minha Doce e começar a lista. Saúde! O primeiro uísque que quero comentar é o Ledig 10. Esse é um uísque tão bom que realmente te entrega mais do que você paga por ele. Esse uísque custa R$ 47 no site da Tobermory. Sei que muitos não estão no Reino Unido, mas espero que os preços sejam semelhantes em outros países. Com 10 anos de envelhecimento, não é filtrado a frio nem possui corante adicionado. Tem 46,3% de teor alcoólico e não te entrega uma fumaça discreta, sutil ou genérica. Esse aqui é potente. Para mim, Ledig 10 tem gosto de turfa costeira, mas com uma pegada ligeiramente suja, mas de um jeito muito bom. Tem fumaça, obviamente, mas não é só fumaça. Você sente um toque salgado, sente pimenta, sente aquele aspecto de alcatrão, meio old school, com uma pegada industrial. Mas aí, por baixo disso, tem uma doçura maltada que impede que ele fique agressivo demais. Não parece algo excessivamente refinado, e esse é justamente o charme dessa garrafa. Eu acho que muitos uísques turfados nessa faixa de preço tendem a ser um pouco sem graça ou monótonos, enquanto esse aqui tem algo a mais. Ele tem aquele sabor marítimo. É apimentado, cremoso e tem um toque levemente inusitado, quase peculiar. Como eu disse, obviamente não é o uísque mais barato que você pode comprar no supermercado, mas eu realmente acho que esse aqui entrega mais do que o esperado, na minha opinião. A garrafa número 2 é Benromach 10. Sinto que já falei sobre esse algumas vezes recentemente, porque é realmente uma garrafa excelente. Custa cerca de 45 libras esterlinas, tem 43% de teor alcoólico e, obviamente, é um uísque de 10 anos. Eu sei que alguns de vocês preferem uísques com graduação alcoólica maior que 43%, mas eu diria para não julgar esse antes de experimentar. Eu acho que este Benromach 10 pode ser um ótimo exemplo para te lembrar de que os números não contam toda a história de como um uísque se torna o que é. Só porque algo tem um teor alcoólico um pouco mais baixo, não significa que não seja bom, porque esse aqui é. Benromach descreve o estilo da casa como a fumaça perdida de Speyside. Eu acho que, em uma região onde tantas destilarias meio que migraram para aquele estilo claramente mais limpo, suave e muito marcado pelo xerez. Não me entenda mal, adoro um bom uísque de Speyside maturado em barris de xerez. Eu acho muito legal que Benromach tenha escolhido incorporar aquele estilo tradicional de pêssego pelo qual o Speyside era conhecido antigamente. Eles mantêm deliberadamente aquele estilo rico, mas com um leve toque defumado. Quando você prova, sente frutas vermelhas e cerejas, laranja, é bem cítrico, mas também tem aquele toque delicioso de fumaça passando por tudo. Não é um uísque muito defumado, mas tem aquele algo a mais. E eu acho que realmente se destaca entre os demais, para mim, e com certeza vale mais do que custa. Eu acho que muitas garrafas de Speyside de entrada, digamos assim, podem ter um sabor meio esquecível. Mas Benromach fez essas escolhas, obviamente, que as tornam um pouco diferentes. E isso é algo que eu realmente respeito. Mas também não tem um sabor completamente fora do comum. Definitivamente, eu diria que ainda é adequado para pessoas que estão começando sua jornada no mundo do uísque, mas também para entusiastas, com certeza. Quero saber sua opinião sobre essa garrafa, pois conversei com algumas pessoas e todas disseram que é uma boa escolha. Número 3. Vamos falar sobre Bunnahabhain 12. Esse é realmente muito bom. Tem 46%, é maturado em barris de bourbon e xerez. Não é filtrado a frio, tem cor natural e, se não me engano, custa cerca de 45 libras esterlinas.
Agora, se você não sabia, Bunnahabhain é uma destilaria de Islay. Porém, é conhecida pelo seu malte não turfado, o que é muito incomum para a região de Islay. Eles também dizem que seus alambiques, em formato de pera, são os mais altos de Islay, e esses longos pescoços de cisne criam um destilado mais delicado e leve. Eu gosto de Bunnahabhain porque ele tem um pouco daquele caráter de Islay, com suas notas marítimas rústicas e costeiras e aquela terrosidade, mas obviamente não é defumado. É mais sobre o tipo de textura e a oleosidade, onde você pode sentir o sabor de Islay. É muito rico, mas não é pesado. Você sente frutas secas e um sabor meio de nozes, maltado, um pouco de algas marinhas com toque de couro. Mas aí você sente aquele toque incrível do litoral por baixo de tudo e é realmente muito bem equilibrado. Parece realmente harmonioso e é por isso que estou colocando ele nessa lista, porque ele é mais equilibrado do que precisaria ser por esse preço. Não é uma garrafa que tenta ser chamativa de nenhuma forma. Estou dizendo isso como algo positivo. É quase como se ela fizesse o básico, mas faz isso muito bem. Ela tem um bom corpo e um bom caráter, e aquele ótimo caráter do destilado. Além disso, sabe, uma boa maturação em barril. Tudo se encaixa de forma muito agradável. Recomendo que você experimente, se ainda não fez isso. Agora, o próximo talvez surpreenda alguns de vocês. Me digam. Mas é um que eu sinto que as pessoas passam a apreciar depois de já terem passado um tempo com o uísque. E esse é o Deanston 12. À primeira vista, ele não chama muita atenção nem nada, mas se você gosta de textura e do caráter do destilado, o Deanston 12 é uma ótima opção. Ele é engarrafado com 46%, não é filtrado a frio, não tem corante adicionado e não é turfado. É maturado em barris de bourbon e custa em torno de 43 libras esterlinas. O interessante sobre o Deanston é que o uísque deles tem esse caráter ceroso realmente encantador. Eles atribuem isso à água pura, ao tanque de mosturação aberto e a alguns métodos que utilizam, que são bem manuais. Quando um uísque tem um excelente caráter do destilado, você não precisa de muitos barris muito intensos para melhorá-lo. Eles se beneficiam de uma maturação mais simples e menos intensa, permitindo que o caráter do destilado se destaque. E este é um ótimo exemplo disso. Tem um sabor bem maltado e com notas de mel, com um toque ceroso e rústico típico das Highlands, que eu realmente gosto. Também tem baunilha e algumas dessas notas de cereal. Tem também algumas notas frutadas, muito fácil de beber, mas é algo que você vai apreciar se for alguém que valoriza um bom caráter do destilado. Para mim, parece algo muito direto, sabe? É apenas um uísque de boa qualidade, com um estilo de maturação simples e preço justo. Eu gosto. O último desta lista é um que, até recentemente, você não conseguia encontrar sempre por um bom preço, mas hoje em dia costuma ser um pouco mais fácil de achar, que é o Kilcairn 12. Se você sabe, sabe. É definitivamente uma garrafa que teve um certo hype em torno dela, mas um hype merecido, o que nem sempre acontece. Mas o hype do Kilcairn 12, eu diria que é bem justo. É da destilaria Glengyle, caso você não saiba, engarrafado a 46%, e você pode encontrá-lo por cerca de 50 libras. Ele é levemente turfado e maturado em 70% barris de bourbon e 30% barris de Xerez, então é bem clássico. A história da destilaria Glengyle é, na verdade, bem interessante. Eles encerraram as atividades em 1925 e depois foram readquiridos pela família Mitchell em 2000, tendo sua primeira nova rodada de destilação em 2004. Então, a garrafa já transmite essa sensação de estar ligada a algo cheio de tradição. Saúde, aliás. Mais importante que tudo isso, o uísque é realmente muito gostoso. Para mim, o Kilcairn 12 tem gosto de cítrico e malte e tem uma fumaça suave. Ele possui certa oleosidade, fumaça costeira e um toque da rusticidade típica de Campbeltown. Tem influência suficiente do Xerez para dar profundidade, mas não domina o sabor de forma alguma. Mas a textura oleosa, de novo, é o que mais se destaca para mim. E essa oleosidade faz com que ele pareça mais caro do que realmente é, na minha opinião.
Eu acho que a textura é uma das melhores maneiras de um whisky parecer premium. Eu sei que tenho falado bastante sobre textura ultimamente aqui no canal, mas é realmente algo que tenho apreciado muito, prestado atenção e valorizado. E eu sei que muitos de vocês também têm prestado muito mais atenção na textura ultimamente. Eu simplesmente gosto que o Kairan tenha aquela sensação quase rústica, meio à moda antiga. Novamente, não é um daqueles whiskies que tenta ser excessivamente polido ou algo assim. Na minha opinião, ele também está em um ponto ótimo entre as pessoas que amam beber uísque, mas também é super fácil de beber se você não é alguém obcecada por uísque ou se você é bem novata nesse mundo. Então é isso. Esses foram 5 whiskies que, na minha opinião, valem mais do que custam. Como eu disse no começo, obviamente quero saber quais seriam as suas sugestões para essa lista e também me avise se quiser que eu faça uma segunda parte, porque com certeza eu posso. Conheço vários whiskies que, na minha opinião, oferecem mais do que custam. Ah, e caso você não saiba, eu criei uma página no Patreon, que vou deixar linkada na descrição deste vídeo. É só um espaço para quem quiser dar um apoio extra, ter acesso a conteúdo exclusivo e participar do grupo de bate-papo. Então, se você quiser participar, eu ficaria super agradecida. Enfim, espero que você tenha um ótimo resto de dia. Te vejo no próximo vídeo, me siga para mais conteúdo.